Oi, gente, boa noite para vocês. Estamos aqui em mais um Cappuccino com a Bali. Acredito que esse seja o 21º ou 22º Cappuccino. Já fizemos bastante. Lembrando que quem perdeu os anteriores, tem alguns que eu ainda não postei no YouTube, mas eu vou postar. Mas tem muitos que já estão lá. E eles não ficam no YouTube lá em vídeos, né? Tem uma playlist, é só ir lá no perfil do YouTube. Tem a playlist Cappuccino com a Bali e você pode acompanhar todos que já tiveram aí, que eu tô postando aos poucos. Deixa eu abrir o chat, acho que eu nem abri o chat aqui. Boa noite, galera. Eu não sei também se eu postei na comunidade. Bom, daqui a pouco eu vejo isso. Hoje eu falei que a gente ia falar sobre rede neural artificial, porém foi mudado o tema e eu mesma não sabia disso, então eu sempre, sem querer, compartilhei errado o tema mesmo. Foi mal, galera. Oi, olá, Eduardo. Oi, Túlio. Boa noite. Boa noite, Matan. Lorita acabou de postar. Ah, valeu. Beleza. A Lorita é boa. É ótimo esse negócio. Boa noite, Cauê. Boa noite, Detona Games. Boa noite, Lorenzo. Bom, hoje então vamos falar sobre desenvolvimento web com Python e Django. Já estou muito feliz porque eu adoro Django. Eu fiz já um curso uma vez e curti demais. E vou chamar o nosso palestrante da noite, que é o Caio Sampaio. Oi, Caio, tudo bem? Oi, Rafa. E aí, pessoal? Boa noite para todo mundo. E vamos conversar um pouquinho sobre desenvolvimento web, Django e Python hoje? Yes. A gente desenvolve um projetinho legal. Vai ser bem legal. Ô, Caio, quer contar um pouquinho para o pessoal de onde você veio, né? O que você já fez aí, o que você já estudou, o que você faz hoje? Não sei se você trabalha. Claro. Conta aí. Meu nome é Caio Sampaio. Eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto Federal de São Paulo, no campus Barretos. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar com o tema de rede neural, que a gente abordaria nessa live de hoje, só que por alguns imprevistos não foi possível. Lá eu consegui desenvolver 2 projetos de iniciação científica. A gente estava trabalhando para correção automática de questões de provas, de não questões manuais, sabe? Então, o professor, lá imagina, você tem um professor, e quanto tempo ele passa tendo que corrigir aquelas questões de alunos? Então, a gente estava trabalhando com algoritmo para correção dessas questões, e a gente estava trabalhando também com identificação de fake news sobre a Covid-19. E todos os trabalhos já foram encerrados. Que legal. E hoje eu moro em Franca, voltei de Barretos, e é isso, produzo conteúdo no YouTube. Olha só, a gente vai deixar aqui as redes sociais, acho que o Matheus já está postando, mas é o comando de sempre, né? Aquele coraçãozinho convidado. Quem quiser acompanhar o Caio nas redes sociais. Giovana, obrigada pelo sub. Para quem não sabe, essa tal de Giba Lerini, coincidentemente, é minha irmã. Então, valeu, agradeço pelo apoio. E vamos lá. Acho que podemos começar, Caio. Já estou vendo aqui sua tela. Posso colocar? Estão conseguindo ver minha tela certinho? Eu vou puxar ela. Puxei. Aí. Oi. Se o pessoal do chat aí só puder colocar para mim, por exemplo, assim, já sei Python ou não sei Python, só para eu ter uma noção de se eu entro mais a fundo no Django ou se eu dou uma explicação do Python também para vocês. E vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar quando a gente vai aprender um framework é por que aprender um determinado framework. É possível a gente desenvolver aplicações web com Python sem nenhum framework? Por exemplo, tem o Django, o Flask, o Fast API. A gente precisa utilizar esses frameworks? Não, obviamente que não. A gente consegue fazer com Python puro. O problema por exemplo, você vai desenvolver uma aplicação X. Você não vai ter que se preocupar apenas com os requisitos dessa aplicação se você for desenvolver com Python puro. Por exemplo, o framework Django traz soluções para a gente como autenticação de usuário, envio de e-mails, rotas, templates, requisições HTTP. Então, a gente como programador, quando a gente está trabalhando com Django, a gente abstrai um pouco dessas coisas de envio de e-mails, autenticação e tudo isso, e se preocupa nas regras de negócio daquele sistema que nós estamos desenvolvendo. Então, a gente consegue desenvolver uma aplicação muito mais rápido. E além de que, quando você utiliza um framework como o Django, por exemplo, ele já está no mercado há muito tempo, então ele já foi exposto a muitos testes de segurança. Por exemplo, o que vai ser mais seguro? Você desenvolver aquele seu próprio framework para desenvolver aquela aplicação, que foi desenvolvido ali por você em 2, 3, 5 meses, ou você utilizar o Django, que é um framework desenvolvido por dezenas de pessoas, que já está no mercado há mais de 10 anos. Então o Django traz essas vantagens para a gente. Caio, o Django é o único framework que tem para desenvolvimento web Python? Não, tem o Flask, tem o Fast API, tem o Django e tem diversos outros frameworks. O Django ele é um macro framework, diferente de alguns outros, como o Fast API.
a proposta dele é resolver muitos problemas para a gente, o diferente do Fast API. O Fast API, ele tende a resolver aqueles problemas mínimos ali, problemas de requisição HTTP, rotas, e no mínimo do mínimo que ele puder envolver o seu projeto, ele vai. O Django é o contrário. Ou seja, se você precisa enviar e-mails, o Django vai ter. Se você quer enviar mensagem no seu sistema, o Django vai trazer uma solução para você. Se você quer autenticar um usuário, o Django também tem essa solução. Além dele ser extremamente escalável e seguro. Então aqui, se vocês entrarem no site oficial do Django, que é djangoproject.com, e /start/overview, o Django dá alguns motivos do porquê utilizar esse framework. Então aqui ele fala, ele é ridicularmente rápido. E o que ele quer dizer com esse rápido? Não é rápido na questão de processamento, e sim rápido para você desenvolver um projeto. Se você começa um projeto X, você vai conseguir desenvolver esse projeto muito rápido utilizando o framework Django, pelo fato dele já trazer essa solução desses problemas para vocês. Ele é totalmente carregado, foi o que eu já falei para vocês. Ele vai ter diversas soluções que ele traz para a gente. Ele é também tranquilamente seguro, por ele ser um framework que está no mercado há muito e muito tempo, a gente não vai ter que se preocupar com falhas de segurança desse framework, ou seja, cross-site scripting, SQL injection, a gente não tem que se preocupar com isso. O Django traz soluções extremamente robustas para esse problema, e ele é extremamente escalável. Então, se você cria uma aplicação hoje em Django para 10 pessoas utilizarem, e por algum motivo sua aplicação explode, e do dia para a noite passa a utilizar 10 mil pessoas, o Django não vai ser aquilo que vai travar a sua aplicação. Claro que você pode ter um problema ali com infraestrutura, ou o que quer que seja, mas o Django não vai ser aquele framework que trava a sua aplicação quando ela começa a escalar. E ele é também incrivelmente versátil. Você pode desenvolver uma rede social, uma plataforma para computação científica, uma plataforma para você divulgar uma rede neural, ou o que quer que seja. Você consegue desenvolver qualquer coisa com o Django. Deixa eu só ver se o pessoal falou. O pessoal falou que se sabe Python, não sabe? Então, tem uma galera que falou que sabe. Ó, já sei Python, estou iniciando em Python, já sei Python, conheço a sintaxe de Python, já sei Python. Usei Flask e pouco Django. Não sei Python. Tem o Taos, por exemplo, aqui não sabe. Mas a grande parte das pessoas falou que já conhece. Então eu vou entrar em mais detalhes do framework e abstrair um pouco do Python, tá? Se alguém ficar com dúvida, Caio, isso daí de Python que você está fazendo, eu não sei o que é, pode me interromper aqui, beleza? Perfect. Então vamos lá. Eu estou aqui com o Visual Studio aberto, vou criar um projeto através do Visual Studio, mas se vocês utilizam PyCharm, Atom, Sublime, não tem problema nenhum. Eu vou partir do pressuposto que já está com o Python instalado na máquina, e uma dica que eu quero dar para vocês é não tentem me acompanhar nessa live aqui. Como a Rafa já falou, essas lives ficam gravadas, então nessa live aqui, tenta, por exemplo, só assistir. E depois, quando acabar essa live, aí você tenta implementar na casa de vocês, ok? Senão, se você tentar acompanhar aqui durante a live, pode ser e provavelmente vai ser que vocês acabem se perdendo com o tempo, beleza? Então vamos lá. Vou criar um novo projeto aqui em File, Open Folder, e vou dar um nome aqui para esse projeto. Live Rafa, por exemplo. Create. Vou entrar dentro desse projeto e agora eu vou abrir o meu terminal do VS Code e nós vamos, com o Python, criar um ambiente virtual. Quando você está programando em Python, isso é um conceito muito comum, porque imagina assim, você tem lá o Python do seu sistema e você vai ter 10 projetos. Em um desses projetos, você utiliza a versão do Django 3.4. Em uma outra versão, em um outro projeto, você utiliza a versão 3.2 do Django. E você está lá no projeto 1, instalou a versão 3.4 do Django, desenvolveu esse projeto, está funcionando ok. Você vai para um outro projeto que você estava desenvolvendo em paralelo desse e instala a versão 3.2 do Django, ou qualquer outra versão. Você desenvolve esse seu projeto, quando você volta para o seu primeiro projeto, o que acontece? Ele parou de funcionar em alguns aspectos, porque você alterou a versão daquelas bibliotecas que estavam instaladas naquele Python do seu sistema. Então, por isso, a gente meio que cria uma cópia desse seu Python dentro de um projeto e instala as dependências, as bibliotecas, dentro desse Python, e não dentro do Python do sistema. Para fazer isso, eu já estou aqui dentro da minha pasta, é só você rodar Python 3, no meu caso aqui é Python 3, mas se vocês estão utilizando Windows, ou dependendo da instalação de vocês, pode ser Python, ou Python 3.9, Python 3.8, aí é testar na casa de vocês. -m, venv, ou seja, nós vamos criar um virtual env, e nós podemos dar um nome para esse ambiente virtual. Eu gosto de chamar de venv também. Pressionei Enter, nós podemos perceber que foi criada uma pastinha chamada venv aqui dentro. E agora, nós temos que ativar esse ambiente virtual, ou seja, eu tenho que falar para o meu terminal que nós vamos utilizar este Python e não o Python do sistema. Para isso, eu vou digitar source venv /bin /activate.
E agora nós podemos perceber no nosso terminal que ficou escrito Venv aqui. Eu estou utilizando o terminal do VS Code, mas poderia ser o terminal do Linux, do Windows, não importa. Tendo o Venv aqui aberto, aqui do lado, isso significa para a gente que o Virtual Env foi ativo. Agora nós precisamos instalar as dependências, que no nosso caso é o framework Django. Então, pip, que é o gerenciador de pacotes do Python, mais conhecido, existem alguns outros, mas o pip é o mais conhecido. Pip install Django. Bem rápido aqui ele vai trazer a instalação dessa dependência, coisa de menos de 1 minuto. Vamos esperar um pouquinho. Já foi instalado o Django no nosso sistema. Agora, nós vamos rodar um comando do Django para a criação de alguns arquivos que todo projeto Django precisa. Então, eu vou rodar Django-admin start project e eu vou dar um nome para um projeto. Eu sempre gosto de chamar do mesmo nome da pasta que eu dei. Então, live com a Rafa. Pressionei só uma pergunta. O Cauê perguntou aqui. Mas isso seria somente para Linux, não teria como fazer o mesmo em Windows? A questão do ambiente virtual? A Venv. Sim, dá para fazer com Windows e é recomendável você fazer com Windows. A única diferença que vai ser é esse comando aqui para você ativar o ambiente virtual. É que para o Windows eu não sei qual é, mas se colocar no Google, ativação env, venv, Python, Windows, você acha fácil. É que faz muito tempo que eu não entro no Windows. Então, aqui, ó, é nome da Virtual Env, ou seja, venv, /scripts, /activate para Windows. Essa é a única diferença. Beleza, perfeito. Beleza? Eu vou rodar esse comando, mas não é dessa forma que eu quero rodar o comando. Eu só vou mostrar para vocês o que vai acontecer quando eu rodar esse comando aqui. Django admin, start project, live Rafa. Ao pressionar Enter, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, então, uma pasta chamada live Rafa. Dentro dessa, Live Rafa, e dentro dessa pasta, de novo, eu tenho uma pasta Live Rafa. Por quê? O Django, ele criou essas pastas dentro de pastas. Por quê? Eu não passei um outro parâmetro aqui neste comando. Então, eu vou apagar isso daqui, delete, mas, Caio, eu gosto de utilizar dessa forma, não tem problema nenhum, é apenas gosto. Eu gosto de utilizar sem essa redundância de pastas. Então, eu rodo o mesmo comando exatamente igual, só que eu dou um espaço e coloco um ponto. Quando eu faço isso, as nossas dependências já estão aqui, ó. Ou seja, meu arquivo manage.py está aqui, o live Rafa já está aqui, ou seja, eu não tenho uma outra pasta dentro dessa pasta e por aí vai. Eu prefiro dessa forma, mas escolham como vocês preferirem. Vamos ver se está funcionando, se está tudo ok? Então, a gente pode perceber que foi criado aqui esse arquivo manage.py. Esse arquivo manage.py, ele pega aqui, ó, de sys.argv, ou seja, a gente consegue enviar parâmetros para esse arquivo através do terminal. E um desses parâmetros que a gente pode chamar é o run server, ou seja, o Django, quando a gente não está em produção, ele cria um servidor para a gente ir testando a nossa aplicação. Para fazer isso, a gente vai rodar esse arquivo manage.py. Então, para rodar um arquivo Python é Python3, manage.py, e agora eu passo o nome do parâmetro que eu quero chamar. No caso, é o run server. Pressionei Enter, ele vai me mostrar essa mensagem aqui, ó. Django version 3.2.6, que é a minha versão do Django, e o principal está aqui, ó, que o nosso servidor foi iniciado. Então, se eu vir aqui no meu navegador, entrar em 127.0.0.1 e na porta 8000, ele vai trazer esse foguetinho aqui. Se trouxe o foguetinho, tá ok, nossa instalação tá perfeita. Nós podemos começar, a partir de agora, desenvolver a nossa aplicação. Vamos lá. Vamos fazer uma aplicação de login aqui, login cadastro bem rápida, acho que é algo bem legal. Mas antes a gente precisa entender o que são esses arquivos que o Django trouxe para a gente. Então aqui eu tenho settings, ASGI, URLs, WSGI e esse manage.py. Esse manage.py vai ser o arquivo de gerenciamento do Django, ou seja, tudo que você precisar chamar, uma função do Django, você chama através dele, ou seja, quero rodar o servidor, você roda através do manage.py. Quero enviar uma informação para o banco de dados, você envia através do manage.py. E por aí vai. Agora, dentro dessa pasta aqui, Live Rafa, é o core do nosso projeto. É como se fosse o cérebro do nosso projeto estivesse aqui dentro. Então, nós temos as principais pastas que, sem ela, a gente não consegue desenvolver uma aplicação Django. A principal delas é o settings.py. É esse arquivo aqui gigantesco, não é tão grande assim, mas esse arquivo nós definimos todas as configurações do nosso projeto. Então, aqui a gente pode perceber, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o meu terminal, que nós temos algumas
secret, algumas constantes aqui dentro que definem algumas coisas para o Django. Por exemplo, a secret key é uma chave que eu estou mostrando aqui para vocês, mas não deveria, se fosse um projeto que fosse em produção. Essa chave aqui é responsável por criptografar diversas coisas do Django, mas como aqui a gente está desenvolvendo um projeto simplesmente para fins didáticos, não tem problema. Mas se você estiver desenvolvendo algum projeto em produção, essa secret key aqui não pode ser exposta. Nós temos uma constante aqui, debug, ou seja, como ela está true, significa que nós não estamos em produção. Quando você faz o deploy da sua aplicação, você muda ela para false. Isso é muito importante para deixar o seu sistema seguro. Porque, por exemplo, eu tenho aqui a aplicação rodando. Se eu acessar qualquer coisa, uma URL que não existe aqui, ele já me manda page not found, que as únicas URL que existe é admin, ou seja, ele está me mostrando o erro que está acontecendo. E quando a gente está em produção, isso não pode acontecer, porque isso pode até expor o seu sistema a alguma falha de segurança hacker. Então, eu quero que simplesmente mostre erro 404 na tela e não fique explicando o porquê do erro. Então, se eu coloco aqui false, isso não acontece mais. Nós temos aqui um install app, que nós vamos falar mais para frente. Allow hosts é só para quando está em produção, ou seja, quais IPs ou domínios que podem acessar o seu site. Nós temos diversas constantes. As que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje é aqui, ó, nós temos a database, ou seja, o Django ele tem o seu ORM próprio. O que é um ORM? Quando a gente for trabalhar com o banco de dados no Django, nós não vamos utilizar SQL, ou seja, a gente não vai ficar lá select alguma coisa, insert, int, nós não vamos fazer isso. Por quê? O Django abstrai isso para a gente. Ou seja, nós vamos definir aqui qual banco de dados nós vamos utilizar e vamos supor, comecei desenvolvendo com MySQL. Vou ter que mudar para Postgres, você não vai ter que mudar nada no seu código. A única coisa que você vai ter que fazer é definir nessa constante aqui o banco de dados que você vai utilizar. E não muda nada no seu código. Então aqui ele está falando, por padrão, qual banco de dados nós vamos utilizar, o SQLite 3, e aqui ele me passa basedir, que é uma constante que refere à raiz do meu projeto, e o nome do meu banco de dados, que no caso é db.sqlite3, que está criado aqui, ó, é essa pastinha. E tem diversas outras configurações aqui, language code, time zone, temos arquivos estáticos e algumas outras configurações que a gente vai vendo no decorrer da aula. Perfeito? Então vamos lá. Vamos começar a desenvolver realmente algum projetinho aqui. A ideia do Django e de muitos outros frameworks é sempre, e até da ciência da computação, é aquela grande frase que os professores, que para quem está na faculdade, fez faculdade, o professor já falou, dividir para conquistar. É exatamente isso que o Django faz também. A ideia do Django é você tem lá um problemão e você vai criar pequenas aplicações que resolvem um probleminha. E depois, juntando todas essas microaplicações que resolvem um probleminha, você resolveu o problema todo. Até porque isso é muito comum dos programadores. Você está lá, você se assusta com aquela mega aplicação. Nossa, tem que desenvolver um e-commerce. Não sei fazer isso. Mas pensa, você sabe enviar e-mails? Sei. Você sabe criar banco de dados? Sei. Você sabe fazer? Então, você sabe fazer. Então, divide aquele problema em microproblemas para depois resolver aquele problemão. Então, para isso, existe o conceito que a gente chama no Django de apps. A gente cria apps para alguma coisa. Por exemplo, aqui eu vou criar um app chamado autenticação ou usuário. E esse app vai ser responsável única e exclusivamente por essa função. Então, a gente deve evitar ficar misturando funções dentro daquele app. Se o app é para autenticação de usuário, mexa apenas com autenticação de usuário. Então, vamos rodar o app. Meu servidor aqui está rodando. Para parar o servidor, é apenas apertar Ctrl C. Opa, não foi, acho que eu não tinha clicado. Parou o servidor. Parando o nosso servidor, agora a gente precisa rodar um comando para iniciar esse app. Então, eu vou fechar aqui, minimizar, para a gente ver esse app sendo criado. E vou rodar o comando Python 3, manage.py, start app, e eu dou um nome para esse app, que no caso é usuário. Pressiono o Enter, e agora nós podemos perceber que foi criada uma pastinha aqui chamada usuário. E é dentro dessa pasta que nós vamos trabalhar com o usuário, ou seja, autenticação, cadastro, login e por aí vai. Então, o que nós precisamos fazer sempre que criamos um app? Nós vamos vir no core do nosso projeto, que foi criado pelo Django, no arquivo de configurações. A primeira coisa que nós precisamos fazer sempre que criamos um app é vir aqui na constante install apps e colocar ela aqui dentro. Isso é essencial para o Django saber que você criou esse app, senão o Django não sabe que esse app aqui existe. Usuário. Beleza. Você vai falar, Caio, e esse tanto de app aqui instalado? Você não criou nenhum deles. Exatamente. O Django já criou esses apps para a gente. Então, o Django já tem soluções para área administrativa, autenticação de usuário, content types, session, message, static files e por aí vai. A gente vai entrar em detalhes nesses apps mais para frente. Então, coloquei aqui o install apps e agora a gente pode começar a fazer algumas outras configurações padrões. Então, eu vou vir aqui e vou importar OS. Por que nós vamos fazer isso?
Existe aqui uma constante chamada templates. E dentro dessa constante tem aqui essa chave do dicionário chamada dirs. E aqui nós podemos colocar qual vai ser o caminho que o Django vai buscar por templates. E a gente já vai ver o que são esses templates. Então aqui coloca os.path.join. Eu não importei o S. Deixa eu ver lá em cima. Ah, não coloquei o S. Beleza? Aqui importamos OS. E o que é esse os.path.join? É simplesmente ele faz uma concatenação entre diretórios. Templates minúsculo. Templates. É uma concatenação entre diretórios. Ou seja, eu tenho lá live Rafa / templates. É como se eu estivesse fazendo isso. Só que é uma concatenação inteligente. Por quê? Alguns sistemas operacionais vão utilizar caminhos, por exemplo, assim, /root, /home, alguma coisa. Alguns outros sistemas operacionais utilizam barra invertida. Então, quando você faz essa concatenação utilizando o os.path.join, ele já vai verificar qual que é o seu sistema operacional, qual pasta você está e vai fazer essa concatenação inteligente. Você não tem que se preocupar, estou utilizando esse sistema operacional, essa versão, isso ou aquilo. Ok? Coisas que é interessante mudar também é o language code, ou seja, nós vamos definir a linguagem da nossa aplicação, porque até aqui então, ó, page not found, está em inglês. Vamos colocar aqui pt-br. O time zone, que é muito importante se a gente for lidar com datas, que não é o caso exatamente agora, mas eu já gosto de colocar para a gente não esquecer mais para frente. Nós estamos no time zone de América, São Paulo. Tem que ser exatamente dessa forma. Vamos rodar o servidor. Deu erro. Usuário. Conflito name. Usuário. Vamos renomear. Vamos apagar essa aplicação. Está dando conflito com o nome. Eu vou iniciar o app novamente. Então, Python 3, manage.py, start app, usuários. Beleza? Python 3, manage.py, start app. Tem alguma coisa de errado? Usuários. Autenticação. Ah, tá. Aqui já tá. É óbvio. Aqui por que eu não estou rodar o comando? Aqui eu falei, ó, eu criei um app chamado usuário. Só que eu excluí esse app. Então esse app não está existindo. Então ele tenta compilar, tenta interpretar, que é o caso do Python, essa nossa aplicação. Só que ele fala, não tem como eu instalar esse app que não existe. Então vamos apagar ele aqui. E agora sim, rodar start app usuários. São Paulo, tá de errado aqui. Ué, eu não terminei o São Paulo? São Paulo, vamos rodar o Start App. Agora sim, ele criou o nosso app Usuários. Vamos instalar esse app. Usuários. Vamos rodar o nosso servidor. Run Server. E nosso servidor está rodando. Vamos vir aqui, pressionamos Enter e tá tudo ok, não tem nenhum problema. Só que a gente pode perceber, ó, que agora nós temos em português, que foi a alteração que nós fizemos. Vamos agora criar uma URL para alguma coisa aqui na nossa aplicação. Por exemplo, quero acessar aqui /alf/cadastro. Se eu pressionar Enter, eu não consigo, até porque eu não criei. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos vir aqui dentro do core do nosso projeto, chamado Live Rafa, e vamos vir em URLs. Eu vou apagar todos esses comentários aqui, e aqui é onde nós definimos as nossas URLs, ou seja, as nossas rotas daquela aplicação. Então, a gente pode perceber que já existe uma rota criada, que o Django criou para a gente. Então, se eu vim aqui na nossa URL e digitar /admin, eu consigo acessar uma página de administração aqui. Não vamos ver o que é isso agora, mais para frente a gente já fala sobre isso. Mas eu quero criar a minha rota, ou seja, o /alf. Então, eu vou vir aqui, simplesmente fazer assim, alf, vírgula, e eu vou apontar para essa nossa aplicação aqui, que é a aplicação de usuários. Para fazer isso, aqui de Django, from django.urls import path, eu vou colocar aqui include. Agora nós vamos vir aqui, include, e eu vou apontar para onde? Para usuários.urls. Então aqui eu estou apontando dentro de usuários um arquivo Python chamado urls. Nós vamos abrir esse app usuários e não tem um arquivo Python chamado urls aqui. Então eu tenho que criar esse arquivo. Vou vir new file, urls.py,
E aqui dentro eu posso criar outras URLs, ou seja, eu já tenho uma URL, que no caso é o /alf. Só que depois do /alf eu quero criar o /cadastro e o /login. Então, lembra que eu falei que aquela questão de dividir microproblemas para criar um problema grande, para resolver um problema grande? Então, aqui a nossa aplicação usuários vai ser responsável pela autenticação de usuários. Então, aqui eu tenho uma URL chamada alf, e dentro de usuários eu vou ter as URLs cadastro e login. Para fazer isso é muito simples. Então, from Django.urls import path. Eu vou pegar essa variável aqui, URL patterns, e agora eu posso falar que ela é igual a alguma URL. Então, eu vou criar duas URLs aqui. Ô, Caio, o Mandrovador falou que no include você colocou usuário sem S. Talvez não muito obrigado. Ia dar erro e eu não ia perceber. Já tá até falando aqui já. Obrigado, viu? Então, vamos lá. Então, agora que já tá tudo certo, eu já corrigi aqui. Então, /alf, eu estou apontando para usuários para dentro do meu arquivo URLs. Então, eu tenho que criar uma URL aqui dentro. E aqui eu vou definir lá login, views, e eu já vou falar sobre isso. O Django, ele utiliza uma arquitetura de software chamada MVT. Essa arquitetura é muito parecida com o MVC, que é no caso Model View Controller. Só que as pessoas podem confundir um pouquinho, porque no MVC, o model é responsável pela conexão com o banco de dados, a view é responsável pela interface gráfica ali, a comunicação com o usuário, e a C, que seria o de controller, é onde fica a lógica da nossa aplicação. Aqui no Django é um pouquinho diferente. Da mesma forma, o model é responsável pelo banco de dados, só que aqui nós temos a view e o template. O template que é responsável pela interface do sistema, com a comunicação com o usuário. E a view é responsável pela lógica do projeto. Então, para quem conhece o padrão MVC, pode confundir um pouco. Você fala, Caio, você está construindo a lógica dentro da view? E sim, no Django é dessa forma. A lógica do nosso projeto, vamos colocar o if, vamos colocar o for, verificar, validar coisas que veio do banco de dados, é dentro da view. Então, sempre que a gente está trabalhando com web, a gente vai receber uma request e retornar uma response. Então, dentro da view vai ter uma função Python que vai receber uma request, processar essa request e retornar para a gente uma response. E essa response normalmente é um template que vem o T do MVT. Então, aqui nós podemos perceber que dentro de usuários nós temos esse arquivo views.py e nós vamos importar ele. Então, vou vir aqui from.import views.py. Esse ponto nada mais é que eu estou referenciando a própria aplicação de onde eu estou. Então, eu estou referenciando usuário. Seria a mesma coisa de fazer usuários, beleza? Mas eu gosto de deixar o ponto aqui. Então, quando eu acessar a URL /alf/login, eu vou chamar o quê? Eu vou chamar views.login. E eu vou criar essa função ainda que eu não criei. E eu vou dar um name para essa URL login. Então, name vai ser igual a login. Eu gosto de dar sempre tudo o mesmo nome. Eu vou criar agora uma URL para cadastro, então cadastro / e a mesma coisa, só que agora eu vou chamar uma view que é .cadastro. E o name vai ser igual a cadastro. Esse name não é obrigatório, mas ele vai ajudar a gente bastante mais para frente. Então agora, dentro de usuários, eu vou abrir o meu arquivo Python chamado views.py. E dentro dele não tem praticamente nada por enquanto. Então nós temos que criar essas duas funções, que no caso é a função login e a função cadastro. Então def, de definition do Python para criar uma função, login vai receber uma request, então request, e vai retornar uma response, então return, e eu vou importar aqui from django.http import response, HTTP response. Então, eu recebi uma request e vou retornar um HTTP response escrito login. Eu tenho que criar a função de cadastro, def cadastro, onde também vai receber uma request e vai retornar uma response, HTTP response, de cadastro. Vamos ver se está tudo funcionando. Vamos entrar aqui. Entrei na URL base do meu site, vai dar page not found, porque não criamos uma URL vazia. Se nós acessarmos /alf, vai também dar page not found. Por quê? Mas, Caio, você criou o URL /alf. Só que a URL /alf, ela não aponta para uma função que recebe uma request e uma response. Ela aponta para uma aplicação que está apontando para um arquivo Python. Então, dentro desse arquivo, nós temos outras duas URLs, login e cadastro. Então, se eu acessar
login, ele me mostra login. Se eu acessar /cadastro, ele me mostra cadastro. Perfeito, até aqui tá tudo funcionando. Só que, Caio, não tá legal isso daqui. Se retornar um texto só, eu quero retornar normalmente um HTML, um JSON ou algo do tipo. Então, o que a gente tem? A gente tem a função render, para renderizar uma página em HTML. E, por padrão, o Django vai procurar dentro da sua app, ou seja, que no caso aqui o nosso app é usuários, arquivos HTMLs dentro da pasta templates. Então, eu vou criar essa pasta, templates. Pressionei Enter, e agora nós temos aqui dentro dessa pasta, nós podemos colocar login.html e cadastro.html. Ótimo, aqui em login.html, vamos colocar aqui um H1, login, e aqui no cadastro, só para a gente ver se está tudo funcionando. E agora, lá na nossa view, que está dentro da nossa app usuários, eu vou vir na minha view, e eu não vou retornar mais um HTTP response. Eu vou chamar a função render, que o próprio Python aqui já cria para a gente quando nós criamos o app. Então, eu vou vir aqui e colocar render. A função render, ela recebe 2 parâmetros no mínimo. Pode receber mais, a gente vai conversar sobre isso. Então, render, eu vou passar aqui a request, ou seja, eu preciso da requisição que o usuário fez e o caminho da onde está meu arquivo HTML. Então, login.html. Por que eu passei só login.html? Como eu já falei, por padrão, o Django já vai procurar por esses arquivos dentro de templates. Então, por exemplo, se aqui dentro de templates eu tivesse uma outra pasta, por exemplo, arquivos, e o login tivesse dentro de arquivos, isso daqui já não funcionaria. Ó, vamos vir aqui agora e pressionar, vir em login e pressionar F5. Ele me falou, template não existe. Porque ele está procurando dentro de templates um arquivo chamado login.html. E não existe. Existe dentro de arquivos. Eu teria que colocar arquivos /, mas não é o costume se utilizar. Então, vou voltar login para templates e apagar essa pasta arquivos. Vou vir aqui. Agora, se eu pressionar F5, eu tenho aquele meu template em HTML. Só que existe um problema que quando a gente está desenvolvendo aplicações de grande porte, imagina assim, já viu aquelas barras de navegação aqui em cima, ou aqueles footer lá embaixo? Existem coisas que a gente está desenvolvendo uma aplicação grande que sempre vão se repetir dentro daquela nossa janela. Por exemplo, se eu tenho uma janela aqui com algum nome, e beleza, eu tenho na página de login, na página de cadastro, tenho na página de sair, tenho todas as minhas páginas. Eu vou ter que ficar criando aqui, por exemplo, lá, vamos vir aqui no nosso login, eu vou criar aqui todas as vezes nave, alguma coisa, depois lá em cadastro eu tenho que criar também? Não, esse não é o ideal. Então a gente cria uma base, ou seja, é como se para quem entende de programação orientada a objetos, fica fácil de entender. É como se eu tivesse um arquivo chamado base.html com uma estrutura padrão e os meus outros arquivos login, cadastro.html herdassem desse arquivo base. Vamos fazer isso? Para que isso aconteça, a gente tem que ter uma configuração aqui no settings, que a gente já criou. Então, se eu vim aqui, dentro de templates, eu estou falando que vai existir templates dentro de os.pf.join, basedir, que refere à raiz do meu projeto, e templates. Então, na raiz do meu projeto, eu vou criar essa pasta chamada templates. Templates. E eu vou criar aqui o meu template base. New file base.html. Ótimo. E aqui eu posso colocar aquele template base. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou vir aqui e pegar do Bootstrap para facilitar a nossa vida. Vamos vir aqui. Fechar aqui, Get Started. Eu vou pegar a versão 4.6 aqui, porque eu não faço ideia, sinceramente, o que mudou para a versão 5. Então, não sei se vai ter algum problema na versão 5, então sempre utilizo a 4.6. Vou copiar esse Start Template aqui, vou vir aqui e colocar ele em base. Vou apagar esses comentários aqui, apagar aqui também, aqui e aqui. E agora, esse daqui vai ser como se fosse aquela classe, entre aspas, na qual login e cadastro vão herdar delas. Então, tanto login quanto cadastro vão ter essa estrutura aqui dentro. Só que agora eu preciso de blocos de código onde o login e o cadastro vão inserir os seus códigos. Então, o Django cria aqui as tags dele, chamada block. Aqui não tinha uma tag title, não? Title. Vamos criar ela? Então, eu posso colocar aqui. Abrir chaves e abrir porcentagem. Essa daqui é uma sintaxe do Django, não tem como mudar, a gente tem que se acostumar com isso. Eu vou definir um bloco aqui, block, eu vou chamar de título. E tudo que abre tem que fechar na programação, vamos fechar esse bloco, end block. E agora, o que significa? Quando eu vim aqui na minha página de login, eu falar, ó, vai lá no bloco título e coloca alguma coisa. Então, ele vai substituir isso daqui por aquela alguma coisa
que eu coloquei na página de login ou na página de cadastro. Vou criar um bloco também para conteúdo. Então, dentro do nosso body, bloco conteúdo. E vamos fechar esse nosso bloco. Vamos vir Ô, aqui. Caio, Oi. o Taus aqui perguntou, essa base seria as classes nessa abstração? Exatamente. Assim, ó, esse daqui eu estou dando um exemplo, tá? A gente não pode falar que a base.html é uma classe, mas para fins didáticos, para quem já conhece a programação orientada a objetos, tem a herança, não tem? Então é como se base.html fosse uma classe, onde tem lá seus atributos. E login e cadastro vão herdar desse template base. Ou seja, tanto o login quanto o cadastro vão ter aquilo que o base.html tem. E eu não preciso colocar tudo isso em login e cadastro. Ou seja, se eu não fosse criar esse base, eu teria que pegar todos esses códigos que estão aqui, colocar em login e colocar dentro de cadastro. Então, eu estou criando um código uma única vez que vai se repetir tanto em login quanto em cadastro. Aí vocês podem me perguntar, mas Kai, só login e cadastro, não era mais fácil você simplesmente ir lá e criar esses códigos? Beleza, só login e cadastro, tudo bem. Mas imagina que você vai fazer uma aplicação com 50 páginas. Aí as coisas já começam a complicar e por isso é melhor fazer dessa forma. Ok? Deu para entender? Perfeito. Perfeito? Então vamos lá. Então aqui eu tenho meu arquivo base e eu tenho alguns blocos onde eu posso colocar códigos através de login e cadastro. Só que para isso agora eu preciso falar que login vai ser uma extensão de base. Ou seja, eu vou pegar a tag do Django, colocar aqui extends e vou colocar aqui base.html. Então agora login está estendendo de base.html. Se eu vim aqui em login e pressionar F5, tá vazio. Por quê? Isso daqui é um template HTML que eu não coloquei nada dentro dele. Então vamos definir um título para login? Como que eu faço isso? Então eu tenho que pegar esse bloco aqui, ó, bloco título. Então dentro de login eu vou falar, dentro do bloco título, então bloco título, e fecho o bloco, end block. Dentro desse bloco eu vou colocar login, por exemplo. Agora, se eu vim na minha aplicação aqui, pressionar F5, nós temos o título aqui em cima, login. E ele foi substituído exatamente onde estava o nosso bloco. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Se eu vim aqui em head, cadê? Lá embaixo. Aqui, ó, no title não tem esse bloco aqui, ó, block, título e end block. Não tem nada disso. Foi substituído pelo que eu coloquei aqui. E se eu não coloco nada, vamos pressionar F5, ele também não vai colocar esse end block, block lá, abre chaves, ele deixa em branco, beleza? Então é através disso que nós vamos colocar conteúdo aqui dentro. Então nós podemos criar agora, dentro de login, vamos voltar aqui, Ctrl Z, colocar conteúdo em HTML dentro do nosso body. Então eu vou chamar o bloco conteúdo, end block. Aqui eu posso colocar qualquer conteúdo em HTML. Para ver se está funcionando, coloquei qualquer coisa e apareceu aqui. Então, vamos começar a colocar em algumas coisas em HTML. Eu gosto de pegar aqui, vamos pegar navbar, bootstrap. Vamos vir aqui, vamos pegar uma bem simplesinha, só para deixar lá. Vamos vir aqui, copiar. Então, agora, aqui em base.html, eu vou colocar a minha barra de navegação. Por que eu vou colocar em base.html? Porque tanto o login quanto o cadastro vão ter essa barra de navegação. E aqui vamos deixar navbar mesmo. Eu gosto de colocar dark aqui, que eu acho que o light fica muito apagado. Vou pressionar F5, e agora eu tenho minha barra de navegação. Ela vai aparecer tanto em login quanto em cadastro. Então, aqui em login, nós vamos deixar assim por enquanto e vamos fazer isso que a gente fez dentro de cadastro. Então, nós vamos vir aqui, vamos estender de base, extends, base.html. Vamos copiar aqui esse bloco título e vamos trocar para cadastro. E vamos pegar o bloco conteúdo e deixar ele aqui. Então, aqui dentro eu vou colocar cadastro e aqui login. Vamos vir aqui. Então, se eu acesso barra login, ele me mostra login. Se eu acesso barra cadastro, ele me mostra cadastro. Está errado aqui. Cadastro. Ele me mostra cadastro. Aqui, ele não cadastro, não herdou. Por que cadastro não herdou? Deixa eu ver. Login, conteúdo, extends, base HTML.
Escrevi errado? Não. Alguém tá vendo alguma coisa que eu fiz de errado? Cadastro, login, extend. Deixa eu dar um Ctrl F5. Eu não sei não. Não. Olá, Vini. Pessoal, alguém tem uma sugestão? Aqui. Deixa eu ver minha view. Ah, aqui, ó. Eu não troquei aqui o cadastro, ó. Por quê? Lembra do cadastro quando a gente fez para testar? A primeira vez a gente colocou um HTTP response, ou seja, a gente não estava renderizando aquela página em HTML. A gente está simplesmente dando um HTTP response em cadastro. Ou seja, eu tenho que renderizar esse arquivo HTML aqui que a gente criou. Senão ele não vai funcionar. E aqui está login, mas era para ser cadastro. Cadastro. Então vamos renderizar esse arquivo HTML? É só vir aqui, render, que recebe o request, e vai renderizar cadastro.html. Vamos vir aqui, pressionar F5, e agora sim nós temos lá cadastro com a barra de navegação e login com a barra de navegação. Ou seja, a barra de navegação se mantém para todos, mas o conteúdo ali dentro do body está sendo modificado corretamente. Então aqui, em cadastro, vamos criar um formulário para a gente, digitei errado novamente, para a gente fazer envios do usuário. Vamos pegar aqui, em cadastro, estou utilizando o Bootstrap, tá? Então vou criar uma div com a class container aqui, container. Dentro desse container, vou criar uma row aqui, div, row, uma linha. Não sei se o pessoal aí entende de Bootstrap, mas eu simplesmente criei um container aqui, que é um display flex, aí que eu estou criando uma linha, e dentro dessa linha eu posso criar colunas, ou seja, fica responsivo. Então eu vou vir aqui div, criar 3 divs com a class co-md. Dá um Ctrl C, só para centralizar o meu texto. E aqui, eu vou colocar algum texto aqui, ó. Pressionei F5. Então, meu texto, ele fica aqui, ó. Eu tenho 3 divs, né? Se eu der um style, border, 1 pixel, solid red. Vou vir aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Pressionei F5, ó, então eu tenho aqui essa caixa aqui no meio. Só que como eu quero que meu formulário fique aqui no meio, eu não quero essas duas aqui do lado, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ocupando tanto espaço. Então o Bootstrap divide a nossa grid em 12 colunas. Então eu vou falar que a primeira vai ocupar apenas 2 colunas e a última vai ocupar 2 colunas também. Então a nossa coluna do meio ocupa o resto. Pressiono F5, ó, então agora eu tenho essa coluna do meio ocupando um espaço maior. Vou apagar esse style aqui que eu pus só para mostrar para vocês. E dentro dessa nossa terceira coluna aqui, nós podemos colocar os nossos códigos aqui em HTML. Aqui eu dei um espaço a mais. E a vantagem disso é que ele fica responsivo, ou seja, quando a gente vai diminuindo a nossa tela, ele vai quebrar em linhas e não em colunas mais. Então aqui, vamos colocar um formulário, vamos colocar aqui antes um H1, cadastre-se, cadastre, um HR, só para quebrar, traçar um risquinho ali para não ficar tudo junto. Vamos ver se está ficando legal. Tá muito, eu não gosto das coisas tão coladas assim, então eu vou até colocar um BR aqui. Dá um F5. Aqui a gente pode criar um form. Vamos criar um formulário. Como é um campo de cadastro, o que a gente pode definir aqui? Nome, e-mail e senha? Acho que tá legal, né? Não precisa colocar muito campo, senão vai ficar muita coisa. Então vamos colocar aqui um label, nome, 2 pontos, um input, type text, um placeholder de nome, 2 pontos. Depois a gente coloca os names de todos eles. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, Ctrl V. Então aqui vai ser e-mail. Aqui eu mudo para e-mail. Aqui vamos colocar e-mail também no tipo do botão. E aqui vai ser senha. E eu mudo para type password. Aqui, senha. Ótimo, agora só nos falta, temos campo para nome, para e-mail, para senha, só nos falta um botão, então input, type, submit, um velo escrito enviar. Enviar. Pressionamos F5, temos o formulário. Tá bem feio isso daqui. Vamos só colocar um bootstrap aqui para dar uma arrumadinha. Então, class form control. Isso aqui são tudo classes do Bootstrap, tá, pessoal? Eu não criei nenhuma delas. Então fica bem fácil utilizar. A gente só importa o Bootstrap lá na base
e agora a gente replica ela em todos os campos. Então, pressionamos F5, já deu uma melhoradinha. Vamos estilizar esse botão aqui agora. A gente pode vir aqui e colocar class btn traço success, deixar ele verdinho, né? E btn traço lg para deixar ele um pouco maior. Tá legal, eu só tô achando muito grudado ainda. Vou colocar uns BR aqui para quebrar a linha. Ctrl C. Aí aqui a gente coloca aqui, outro, e depois um aqui. Vamos ver se vai ficar melhorzinho. Tá legal, né, a aparência. Então, beleza. Agora no form ele precisa de 2 parâmetros. O method, ou seja, qual vai ser o tipo de requisição HTTP que ele vai enviar esses dados. Aqui a gente pode enviar por GET, por POST. Então, eu vou enviar por POST, porque, claramente, o GET, ele envia os parâmetros através da URL. Então, seria como se eu fizesse algo assim, colocasse uma interrogação, nome vai ser igual a Caio, só que, pô, você vai enviar a senha do usuário através de um GET, não é interessante. Então, vamos colocar aqui POST. E o action nós temos que definir também. Action. O action nós vamos definir daqui a pouco, porque nós precisamos de uma URL para onde nós vamos enviar esses dados, e essa URL vai ser uma função Python que vai processar esses dados e vai retornar um response. Então vamos começar a criar ela e vamos deixar aqui em branco até então. Então aqui dentro de usuários, dentro de URLs, nós já temos 2, o login e o cadastro. Eu poderia fazer dentro de login? Poderia. Só que eu não gosto, porque ali a gente tem que verificar, se o tipo da requisição for post, a gente processa esses dados. Se for get, a gente retorna o template em HTML. Então eu prefiro fazer em URLs separadas. Então eu posso vir aqui em path e chamar uma URL chamada valida login. Eu vou chamar uma função views aqui, ponto, valida login. Vou copiar aqui. Não tem erro de digitação também. E eu vou dar um name de valida login. Valida login. Perfeito. Agora essa função, essa URL chama uma função valida login, temos que criá-la. Então vamos vir aqui, def valida login, que recebe uma request e retorna um HTTP response. Return. Só para testar, vamos dar um HTTP response aqui e colocar teste. Então quando eu clicar no botão enviar aqui, ele tem que me mostrar teste. Por quê? Ele vai enviar aqui, ele vai chamar o formulário, quando eu apertar no botão submit, ele vai enviar para o URL, então eu vou falar aqui, URL, para qual URL eu quero enviar? É para isso que serve o name. Então aqui, eu dei o name para essa URL de valida login. Quando eu faço isso, eu posso chamar essa tag do Django aqui, que é abre chaves, abre porcentagem, chamo o URL e passo entre aspas o nome da minha URL. Então, isso daqui, ele já vai converter isso daqui para mim, para a minha URL. Então, quando eu pressionar F5, olha que legal. Vou vir inspecionar. Se eu abrir aqui em body, eu abri... Calma, está muito grande, não consigo enxergar. Body, dentro da minha div, eu tenho outra div, aqui dentro. Aqui eu tenho meu formulário, ó. Você viu que vocês conseguem enxergar? Não sei se está muito ruim para vocês. Vocês conseguem perceber que dentro do meu formulário, aqui no action, ele substituiu por /auth /valida login. Então, essa tag do Django serve para isso. Ela vai converter o name da URL que nós demos, então aqui valida login, para a URL completa. Você pode me perguntar, Caio, você poderia fazer simplesmente assim, ó? Não seria interessante também? Colocar aqui /auth /valida login. Eu poderia fazer isso? Poderia, vai funcionar exatamente da mesma forma. O problema é, imagina que um dia você muda essa URL para valida login. De valida login para validar login. Quando você fez isso, esse seu código aqui que está com o valida login, não validar login, parou de funcionar. Então, se você deixar aqui valida login, e quando você for chamar essa URL, você não chamar a URL em si, e sim o name dela, se eu mudar a minha URL aqui para validar login, e eu pressionar F5 na minha página, o que eu tenho agora? Aqui dentro do meu form, nós podemos perceber que eu tenho aqui validar login. Se eu volto para valida login, vai estar valida login. Então, ele faz isso automaticamente. Como é uma única página que a gente... Aqui eu não dei F5, né? Não foi. Calma aí. Aqui, agora sim está valida login. Como é uma única página, uma página de cadastro, isso daqui não seria problema, porque se eu mudo minha URL, eu vou lá e mudo no meu template HTML. Só que agora entra naquela questão, se eu tenho 50 páginas de HTML que está utilizando essa URL valida login, eu vou ter que mudar em todas as 50 páginas, não acho interessante. Então, o recomendado é você sempre utilizar o name e chamar aqui através da tag do Django. Agora, se eu clicar em enviar, ele me mostrou proibido
Isso daqui acontece por quê? A gente olhou lá no overview do Django, que ele falou aqui, ó, ele é tranquilamente seguro. Então, aqui existe uma falha de segurança chamada CSRF, Cross-Site Scripting. É quando alguém tenta falsificar um formulário. Ou seja, você tem lá um formulário no seu site, vamos supor que alguém tenta enviar dados desse formulário, só que não utilizando o formulário. Ele pega lá o URL, pega o método e tenta fazer um envio de dados para essa URL, só que através de um script em Python. E a gente não quer isso. Então, existe uma forma de bloquear isso. Como? É só eu vir aqui, depois do meu form, abrir as chaves do Django, as tags do Django, e vou colocar aqui CSRF, underline, token. Agora, quando eu pressionar F5 voltar lá para minha página de cadastro, aparentemente nada mudou. Mas vamos olhar aqui o HTML, olha só que interessante. Dentro da minha div, dentro do meu form, eu tenho um input novo aqui. Esse input não existia, só que ele é do type hidden, ou seja, ele fica escondido. O name dele é CSRF Middleware Token, e o valor dele é um token. Ou seja, quando eu enviar esse formulário aqui, o que vai acontecer? O Django vai verificar. Esses dados existem, esse token aqui é válido. Se for, aceita os dados. Se não for, não aceita. Então, isso daqui proíbe que algumas pessoas tentam fazer uma falsificação de formulário para a gente. Agora sim, se eu apertar em enviar, ele me mostrou teste, porque ele chamou a URL /alf/valida login. E eu fiz errado aqui, pessoal, não sei se vocês perceberam, eu estou na página de cadastro que chama URL valida login. Valida cadastro. Cadastro, desculpa aí, gente. Aí, agora sim, vamos voltar aqui. Deu de erro. Ah, tá, a função aqui, eu não mudei o nome dela, né? Então, view, valida, cadastro. Agora sim, vou dar um servidor novamente. Agora, quando eu apertar em enviar, ele vai chamar o URL valida cadastro. Senão não faria sentido, né? Chamar o URL valida login. Agora, para fazer alterações, para realizar cadastro de usuários, o que nós precisamos? Nós vamos precisar de algo no banco de dados. Então, aqui, ó, lá no nosso arquivo settings, nós já estamos utilizando o banco de dados, que é o SQLite. Aqui, ó, db.sqlite3. Aí eu vou manter utilizando esse SQLite3 aqui, mas, Caio, se eu quiser usar MySQL, é simplesmente você vir aqui nessa constante e mudar, ou seja, não vou utilizar mais db.backends.sqlite, vou utilizar MySQL. Aí você coloca lá MySQL, você passa, como o db.sqlite3, o SQLite3 não é um banco de dados que roda em um servidor, você não precisa passar IP, porta, nem nada do tipo, eu só passo o caminho dele. Se você for utilizar MySQL, você vai precisar fazer essas alterações, mas é muito simples. Então, agora eu quero criar tabelas no meu banco de dados. Onde que eu vou criar? Dentro do meu app usuário. Dentro do meu app usuário já existe um arquivo chamado models. E é dentro desse arquivo que nós vamos criar as nossas tabelas do banco de dados. O conceito de ORM, que eu já falei para vocês, é simplesmente a gente utilizar classes de uma linguagem de programação orientada a objetos para representar tabelas no banco de dados. Então, aqui, o que a gente pode fazer? Eu vou rodar aqui, antes disso, eu vou abrir também o meu DB Browser, que é só para visualizar banco de dados. Vou vir em abrir banco de dados, eu vou vir aqui em Python Projects e, deixa eu achar, Live Rafa, e vou abrir aqui o meu db.sqlite3. A gente pode perceber aqui, ó, que o meu DB Browser está falando que nesse banco de dados não existe nenhuma tabela. Então eu vou vir aqui e vou rodar o comando Python 3, manage.py, migrate. O migrate, o que ele faz? Ele vai verificar se ele está precisando fazer alguma alteração no banco de dados e vai enviar essas alterações para o banco de dados. Vocês já vão entender. Quando eu pressionar Enter, ele está aplicando um monte de coisa. E quando eu voltar para o meu DB Browser, pressionar F5, agora eu tenho 11 tabelas no meu banco de dados. Mas, Caio, você não criou nenhuma tabela. O que está acontecendo? Lembra que eu te falei que o Django resolve diversos problemas para a gente? Como área administrativa, autenticação de usuários, envio de e-mail e por aí vai? Ou seja, olha o tanto de app que tem instalado aqui no meu projeto. O admin e o alpha, eles utilizam essas tabelas do banco de dados. Ou seja, como que o Django vai fazer uma autenticação de usuário sem tabelas do banco de dados? Então, por exemplo, se eu não vou utilizar a autenticação do Django ou a área administrativa do Django, eu poderia tirar daqui e ele não criaria essas tabelas no meu banco de dados. Então, todas essas tabelas aqui são tabelas que o Django utiliza. E não fui eu que criei. Agora eu quero criar a minha tabela para fazer autenticação de usuário. Então, o que eu vou fazer? Dentro de models, que está dentro de usuários, eu vou vir em class, vou dar um nome para essa tabela, vou chamar de usuários, ela vai herdar de models.model, que é a classe do Django responsável por transformar essa sua classe da linguagem Python em uma tabela no banco de dados. E agora eu posso definir alguns campos, por exemplo, aqui, nome vai ser igual a
Agora eu defino qual vai ser o tipo de dado. Então, models, ponto, e o tipo de dado. Existe um tipo de dado aqui chamado char field. Ou seja, eu quero que seja um tipo de dado char que tenha um tamanho máximo de caracteres de 30. Acho que 30 tá legal, né? Eu vou precisar também de e-mail, que vai ser igual a models.email field. E eu vou ter também senha, que vai ser igual a models.charfield. E eu vou colocar um maxlen aqui de 64. Porque vamos fazer uma hashing dela com SHA-256. E o SHA-256 vai utilizar 64 caracteres. Agora, o que nós podemos fazer? Eu posso vir aqui e rodar o comando Python 3, manage.py, make migrations. Lembra que não é o migrate que eu rodei da última vez, é o make migrations. E antes de dar enter, olha aqui, dentro de usuários eu tenho uma pasta chamada migrations. E dentro dessa pasta não tem praticamente nada, só a pasta de PyCache, que contém os arquivos de py.c, de .pyc, e um init aqui sem nada, só para mostrar que é um diretório Python. Quando eu rodar este comando, olha o que vai acontecer. Create model usuário. Então, Caio, foi criado no banco de dados essa tabela usuário? Não. Se eu pressionar F5, ó, eu ainda tenho apenas 11 tabelas. O que foi criado? Foi criado um arquivo de migração. Então, aqui dentro de Migrations, eu tenho esse arquivo 0001 initial.py. Então, abrindo ele, aqui tem uma classe do Django com algumas configurações, e aqui está, migrations.createModel, que é a classe do Django que vai ser responsável por enviar isso aqui para o banco de dados. Olha lá, qual que é o name da nossa tabela? Usuários. Quais são os campos? ID, que ele já cria automaticamente, nome, e-mail e senha que nós criamos. Agora, para enviar isso daqui para o banco de dados, é só rodar o Python 3, manage.py, migrate. Quando eu fizer isso, o que esse comando migrate faz? O Django vai varrer todos os apps que nós temos instalados aqui em Stella Apps, vai verificar, o django.contrib.admin, existe algum arquivo de migrations que a gente não fez ainda? O admin não, o auth também não. Entrou em usuários. Usuário, existe algum arquivo de migration que a gente não fez ainda? Aí ele vai ver, o 001 initial não foi efetuado, então efetua ele no banco de dados. Pressionei Enter, agora se eu vim aqui no meu DB Browser, pressionar F5, nós temos aqui 12 tabelas. E uma dessas tabelas é usuários, _ usuário. Se eu vim navegar dados, usuário, tem lá ID, nome, e-mail e senha. Foi essa tabela que nós criamos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em Views, nossa valida cadastro, eu preciso receber aqueles dados que foram enviados do formulário para salvar no banco de dados. Então, para isso, é só a gente fazer assim, criar uma variável chamada nome, que vai ser igual a request, ponto, e aqui eu coloco o método da requisição que eu quero receber os dados. Ou seja, no meu formulário eu não estou enviando dados através do método post, então aqui eu quero receber dados através do método post. Então, post, ponto, get, ou seja, o get é de pegar. Qual valor eu quero pegar? Aí eu teria que ter um name aqui nesses meus inputs, que eu não coloquei. Então, aqui eu vou dar para esse input o name, nome, para esse input o name, e-mail, e para esse último input o name, senha. Agora, aqui na minha view, eu posso receber lá, eu quero pegar o nome, o e-mail e a senha. Vamos dar um Ctrl C para economizar, e-mail e senha. E senha. Opa, aqui eu coloquei e-mail e senha aqui. E-mail. Para ver se eu estou recebendo esses dados certinho, eu vou retornar eles aqui. Então, vou printar nome, o e-mail e printar a senha. Vou vir aqui. Vamos vir aqui na página de cadastro. O servidor está parado, por isso que não vai funcionar. Então, se eu tento acessar a nossa página sem o servidor estar rodando, não vai funcionar. Preciso rodar o servidor, que é com o comando Python 3, manage.py, run server. Rodei o meu servidor, agora eu tenho que minha página de cadastro, vou digitar lá caio@gmail.com e a senha teste 1234. Enviar, e aqui eu tenho me mostrando os dados, ou seja, consegui receber os dados aqui nessa função. O que nós precisamos fazer agora é salvar isso daqui no banco de dados. Só que antes a gente precisa fazer algumas verificações, né? Então vamos verificar se o nome e e-mail estão vazios, se a senha é menor do que 8, eu acho que já está legal, né? E se já existe um usuário com esse e-mail. Oi? Tem algumas, eu vou
pegar só algumas dúvidas que o pessoal fez, porque senão eu acho que vai passando, a gente vai perdendo o contexto das dúvidas. Obrigado. É bem rapidinho, assim. Qual que é a diferença entre o nome entre colchetes e o ponto get nome entre parênteses? Calma. Qual o nome em colchetes? Não. Aqui. Não sei dizer. Nome em colchetes? Aqui, será? Ele colocou em colchetes. Acho que é Chaves, né? Talvez seja o de Chaves, sim. Qual que é a diferença? Então, Ele perguntou. O que a gente está fazendo? Aqui, quando eu tenho um formulário, todo o meu formulário, cada campo do meu formulário vai ter um name, ou seja, vai ser o nome na qual eu vou enviar esses dados através da rede. Ou seja, aqui eu tenho um campo chamado name igual a nome. Então, aqui na minha view, eu tenho esse request.post, ou seja, eu quero pegar dados que vieram através do método post e o ponto get de pegar. Só que eu tenho vários dados. Eu não tenho. Aqui no meu cadastro, eu não estou enviando o nome, e-mail e senha. Então, eu preciso saber qual que eu quero pegar. Então, aqui eu estou pegando o nome. Então, eu jogo para dentro da variável nome. Agora, aqui eu estou pegando aquilo que foi enviado através do método post, através de e-mail. E eu armazeno dentro da variável e-mail. E com senha a mesma coisa. Então, esse nome aqui que está fora, que está antes do igual, é uma variável do Python, na qual eu estou armazenando aquilo que está em request.post.get em nome. E aqui, essas chaves aqui, é que o f-string do Python. Para quem vem de outra linguagem, pode ser estranho. Mas seria a mesma coisa de eu fazer isso daqui, ó. Nome, vírgula, e-mail, vírgula, senha. É só uma forma de eu concatenar várias coisas utilizando o Python. Então, a gente coloca, antes da string, esse f, abro aspas, e tudo que tiver dentro de chaves, ele não vai colocar aquela string em si, ou seja, ele não vai descrever lá nome. Ele vai colocar o que tem dentro da variável nome, que no caso é o nome que eu digitei no formulário. Seria isso a dúvida? Perfeito. Tem outra aqui também, que é o BaseDir, vírgula templates, vai olhar o template de todas as aplicações ou não? Basta Não. ter a pasta criada. Esse template aqui que nós criamos dentro de usuários para pegar os arquivos HTML é diferente. Esse daqui, o Django já busca por padrão. Então, sempre que a gente cria um app e a gente instala esse app aqui, ó, o Django, por padrão, vai procurar arquivos HTML dentro dessa pasta templates. Essa pasta templates aqui que a gente criou fora, ó, na raiz do nosso projeto, dentro de Live Rafa, tem templates. Esse aqui é um template completamente diferente. E é esse template que nós definimos aqui, ó, dentro de os.pf.join BaseDir templates. Esse template é onde a gente vai armazenar os nossos templates, por exemplo, de base. Nós podemos armazenar aqui dentro também arquivos estáticos. O que seriam os arquivos estáticos? Imagens, arquivos CSS, JavaScript, vídeos e por aí vai. Então, é um template completamente diferente. Ele fica responsável principalmente por pegar os arquivos estáticos aqui dentro. Em relação às páginas de erro, que nem a 404, é possível customizar? O Cauê perguntou, acho que algumas vezes já. Sim, é possível customizar as páginas de erro, só que o ideal é você fazer assim, ó, settings, porque aqui ele realmente está mostrando a página de erro, né? Se eu acessar, por exemplo, uma URL que não existe, meu mouse está dando algum problema aqui, acho que eu cliquei 2 vezes. Por exemplo, uma URL que não existe, ele vai me dar page not found, ele vai falar as URLs que eu tenho no meu sistema, ele vai falar aqui liverafa.urls, ele está me falando os arquivos que eu tenho dentro do meu sistema, e às vezes é até pior. Lembra daquele cross-site scripting que a gente deu de erro? Quando eu tirei aqui, ó, cadê? Quando eu tirei esse CSRF token aqui, ó, eu tentei enviar alguma coisa, deu aqui, olha, ele está mostrando tudo do meu erro. Isso daqui a gente não quer mostrar para o usuário. Então, quando a gente vem em settings, a gente vem aqui em debug e coloca false, isso daqui é para colocar só quando a gente não estiver utilizando o servidor do Django, que é o run server, e a gente for colocar isso daqui em produção, né? Quando eu coloco false, ele já me fala aqui, ó, que eu não consigo rodar meu servidor mais. Por quê? Não tem nada aqui em allow hosts. Allow hosts é aquilo que, quais IPs ou domínios que podem acessar a minha aplicação. Então, aqui no meu caso, eu vou colocar 127.0.0.1. Só que isso aqui não é comum de se fazer, ok, pessoal? Isso aqui só se faz, não agora que a gente está em desenvolvimento, só se faz quando for em produção. A gente coloca isso daqui para rodar com servidor em Nginx, Unicorn, e por aí vai. São coisas um pouco mais avançadas. Se eu rodar aqui o comando run server, agora ele deixa eu rodar. Se eu tentar acessar aqui uma URL que não existe, ele não me mostra mais aquela mensagem de erro, ele me mostra só um bad request, que é o ideal de se acontecer. Beleza? Perfeito, perfeito.
Era essa mesmo. Tem mais alguma? Acho que não. Acho que eu peguei essas aqui agora. Tudo certo. Eu parei o servidor, tá falando que eu tô com o servidor rodando ainda? Vou matar meu terminal. Aí, beleza. Vamos vir novamente aqui. O que a gente estava fazendo mesmo, que eu esqueci? Ah, tá. A gente estava validando o cadastro, né? Deixa eu rodar meu servidor novamente. Python 3, menad.py, run server. Beleza, temos aqui nossa página de cadastro. Agora, eu estou recebendo aqui, dentro da valida cadastro, os dados que foi enviado do formulário cadastro. Então, vamos fazer algumas verificações. Por exemplo, se aqui o nome, len de nome, ponto strip, o que esse strip faz no Python? Ele vai retirar todos os espaços. Porque sempre tem um usuário espertinho que ele vai mandar um monte de espaço aqui, ó, para ver se passa. Então, eu vou tirar todos esses espaços. Então, removendo todos os espaços, se o nome for igual a zero, ou o len de e-mail, ponto, strip, for igual a zero, a gente dá um return. Então, eu não quero processar esses dados, eu não quero salvar isso no banco de dados, eu não vou salvar nome e e-mail vazio no banco de dados. Então, a gente redireciona ele para login de novo. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui importar from Django.shortcuts import redirect. Então, aqui eu dou um return em redirect e eu vou mandar aqui para /alf /login e eu vou passar um parâmetro get aqui, por exemplo, status igual a 1. Então, se eu voltar aqui e eu tentar mandar isso daqui com o nome ou e-mail vazio, ele... Ah, tá, eu tirei o CSRF token aqui, né? Então, vamos voltar aqui. CSRF token, eu tinha tirado só para responder a dúvida daquela hora. Se eu tentar enviar, ele me mandou aqui... Ah, não, login, né, pessoal? Eu fazendo isso de novo. Eu volto para cadastro, né? Voltei aqui. Se eu clicar em enviar, ó, ele me mandou para a página de cadastro novamente, só que aqui na nossa URL, ó, eu tenho esse status igual a 1. Sabendo disso, agora aqui na nossa URL, na nossa função e na nossa URL, que renderiza nosso HTML cadastro, a gente pode fazer assim, ó, status, criar uma variável Python chamada status, e eu vou pegar esse parâmetro que foi enviado aqui através da URL. Então, request.get, que é o tipo da requisição, que agora não é mais post, ponto .get, ou seja, de pegar, pegue aquilo que é chamado de status. E beleza, agora eu posso enviar lá para o nosso HTML. Então, eu vou pegar um dicionário do Python aqui, ó, vou passar um terceiro parâmetro para a função render, vou criar uma chave aqui chamada status mesmo, 2 pontos, e passar status. Agora, lá na nossa página de cadastro, a gente pode fazer assim, ó. Eu vou vir aqui em cima, em container, e agora eu posso fazer assim, ó. Vou chamar a tag do Django e vou colocar aqui if. Esse daqui é uma sintaxe do Django que a gente tem que se acostumar mesmo, mas é muito parecida com o Python. Você só vai ter que colocar essas chaves e essa porcentagem antes. Então, se essa variável status aqui que eu enviei, ó, ou seja, se status for igual a 1, eu coloco aqui um end if, end if. Então, tudo isso que está aqui dentro, ó, entre essa tag e essa, só vai ser executada se o status que eu passei aqui na URL for igual a 1. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, pegar um alert bootstrap. E pegar uma mensagem de erro aqui para deixar um pouquinho mais bonito. Ó. Então, eu vou pegar uma vermelhinha, né? Vamos vir aqui, e aqui dentro eu coloco essa mensagem de erro. E aqui eu coloco, por exemplo, nome e e-mail não podem ficar em branco. Agora, vamos voltar aqui na nossa página, vamos vir aqui em cima, vou pressionar Enter e vou digitar aqui, vou enviar aqui com nome e e-mail em branco. Ele me mostra a mensagem de erro aqui, ó, nome e e-mail não podem ficar em branco. Vou até colocar um BR aqui para não ficar tão grudado. Agora sim, ó. Então já tem uma mensagem de erro se ele tentar fazer esse tipo de burlar dessa forma. Vamos agora só verificar se o len de senha. Não vou fazer nenhuma verificação para ver se a senha tem caractere especial, letra maiúscula, nada do tipo. Não quero usar regex aqui, senão a gente teria muito tempo, né? Se o len de senha for menor do que 8, acho que 8 é legal, né? Se for menor do que 8, a gente dá um return, redirect. E agora a gente redireciona para esse mesmo URL, só muda
aqui o status para 2. E lá no cadastro, a gente copia esse if, cola aqui de novo, e agora se o status for igual a 2, a gente coloca aqui, ó, sua senha deve ter pelo menos 8 caracteres. Vamos ver se está funcionando? Vamos acessar o URL aqui em vazia de novo. Vou preencher alguma coisa no nome, alguma coisa no e-mail. Vou mandar a senha com 3 dígitos. Enviar, sua senha deve ter pelo menos 8 caracteres. Voltamos para a View. O que a gente pode fazer agora? Nós precisamos, antes de cadastrar um usuário no nosso banco de dados, a gente precisa verificar se esse usuário já existe. Ou seja, a gente precisa fazer um select no banco de dados. Ó, traz para mim aqueles usuários que têm um e-mail igual o e-mail que eu acabei de receber como parâmetro aqui. Se já existia um usuário com esse e-mail, não cadastra. Então, como que a gente faz um select no banco de dados? A gente vai ter que importar essa classe aqui, ó. Então, eu vou vir aqui em View, vou vir aqui dentro da minha View e vou importar from.models, ou seja, dessa mesma pasta do usuário que eu estou, lá dentro de models, importa para mim a classe usuário. E agora aqui dentro da minha função, eu posso vir aqui e falar assim, ó, criar uma variável usuário com U minúsculo, vai ser igual a minha class que eu criei aqui dentro da model, ponto objects, ponto, eu quero filtrar. Se eu quisesse trazer tudo que tem no meu banco de dados, eu faria ponto all. Ele traz tudo que tem no banco de dados para mim. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero simplesmente filtrar. Filter, ó, traz para mim apenas aquilo que o e-mail, onde a coluna e-mail for igual a essa variável e-mail que eu recebi aqui, e-mail. Então, agora a gente pode fazer assim, ó. Se len de usuário for, aqui, se ele for menor do que 0, ele for maior do que 0. Maior do que 0, vamos fazer isso primeiro. Se ele for maior do que 0, a gente dá um return, redirect, e aqui vamos copiar isso daqui, e a gente muda para um status de 3. Se nada disso, se nenhuma dessas condições aqui forem verdadeiras, significa que está tudo bem. Eu posso cadastrar no meu banco de dados. Para cadastrar é muito simples. Vou criar aqui a variável usuário novamente, ou poderia ser usuário salvar, qualquer coisa. Vou colocar usuário salvar só para vocês não confundirem essa com essa. Vai ser igual a uma instância de usuários, que é a minha classe lá que está no arquivo models, que representa a tabela no banco de dados. Então eu falo que essa variável de classe aqui, nome, vai ser igual ao nome, o e-mail vai ser igual ao nome, e e-mail vai ser igual ao e-mail, e a senha vai ser igual à senha. Então, nome vai ser igual a variável nome que nós recebemos aqui em cima, ó. E-mail vai ser igual a e-mail, e senha vai ser igual a senha. Senha vai ser igual a senha. E faltou e-mail, e-mail vai ser igual a e-mail. Beleza? Só de fazer isso, ele não vai salvar no banco de dados. Eu tenho que dar agora um usuário salvar, ponto save. Agora isso daqui já estaria salvando no banco de dados. Só que o ideal é eu colocar isso daqui dentro de um tratamento de exceção. Então, try. Tenta salvar no banco de dados. Se você conseguir, beleza. Return. Aqui a gente manda um redirect com o status igual a 0. Então, se o status for igual a 0, a gente mostra uma mensagem, por exemplo, cadastro realizado com sucesso. Se não, ou seja, se tiver alguma exceção, except, return, redirect aqui, só que com um status igual a 4, que seria um status de erro também. Aqui tem um erro muito grave que não pode acontecer. O quê? Eu estou salvando a senha do usuário no banco de dados, estou salvando literalmente a senha. Se a gente vir aqui e colocar lá, caio@gmail, e colocar a senha aqui, por exemplo, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, enviar. Aqui ele mandou o status 0, eu não preparei a mensagem de erro ainda, mensagem de status 0 de mensagem cadastro realizado, mas vamos olhar aqui no nosso DB Browser. Eu tenho aqui a senha do usuário, ó, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso daqui não pode acontecer de jeito nenhum, gente. Isso aqui, além de ser uma falha de segurança, pode ser até um crime. Então, eu vou vir aqui, from hashlib, import SHA-256, que é uma forma de se criar hash. Então, eu não vou salvar a senha do usuário. Antes de eu salvar a senha do usuário no banco de dados, eu vou falar que senha vai ser igual a SHA-256, e aqui eu vou passar a minha string senha que o usuário digitou, ponto encode, ou seja, eu vou converter essa string aqui, que o usuário passou para mim através do formulário, para binário, só que esse SHA-256 aqui, isso daqui não vai me dar um hash ainda, ele vai me dar uma instância de SHA-256. Então eu coloco ponto, o hexdigest, para traduzir, para converter isso daqui para hexadecimal. Agora sim, eu vou deletar essa linha do banco de dados aqui,
Vou vir aqui, deletar, Ctrl S para salvar. Agora, se eu vim aqui, caio@gmail, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, cliquei em enviar. Vamos olhar no banco de dados? Opa! Isso daqui não era para ter acontecido. Aqui, qual o status que ele deu? Status 3. Ah, tá, eu não devo ter dado Ctrl S aqui na hora que eu apaguei. Ctrl S, salvar. Vamos vir aqui se tem alguma coisa no banco. Não tem nada no banco. Agora sim, caio@gmail, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, enviar. Vamos vir aqui no nosso DB Browser. E agora eu não tenho mais a senha do usuário. Eu tenho essa hash aqui, que é composta por 64 caracteres. E é dessa forma que deve ser feito. Agora fica fácil. Se eu vim aqui em cadastro, eu só tenho que copiar todos esses erros aqui, 1, 2, e eu tenho que colocar o 3 e o 4. Então, se o status for igual a 3, eu não lembro o que era. Deixa eu ver aqui o que é o status 3. É que o e-mail já existe, né? Então, a gente pode vir aqui e colocar e-mail já cadastrado no sistema. Se o status aqui foi igual a 4, é porque deu algum problema na hora de salvar no banco de dados. Então, eu coloco aqui erro interno do sistema. Interno do sistema. E se o status for igual a 0, eu vou trocar aqui de danger para success. Eu coloco usuário cadastrado com sucesso. Ótimo, vamos testar? Vamos passar aqui, aqui já estava com o status 0 da última vez, né? Então vamos dar um enter. Vamos lá, Caio, vou passar um outro e-mail aqui, caio2@gmail.com, senha, Caio 1, 2, 3, 4, 5, 6, pressionei em enviar, usuário cadastrado com sucesso. E está aqui no meu banco de dados esse novo usuário e eu tenho todas as mensagens de erro aqui até então. Pessoal, tá com alguma dúvida aí, Rafa? Sensacional. Não, acho que não. Talvez eu tenha perdido algumas aqui pelo caminho. Deixa eu ver. Ah, o Roots perguntou: você acha que é interessante usar class-based views no Django? Eu não gosto. Eu gosto de fazer, não é tudo na mão, né? Eu acho que as class-based view meio que tenta trazer muita coisa pronta para você, e isso é até interessante, só que eu não gosto. Eu prefiro usar function-based views. Eu prefiro, em vez de utilizar aqui as class-based view, eu prefiro utilizar as function mesmo. É o costume meu, mas aí não tem certo ou errado, tá? Uhum. O Itreta também perguntou, a Itreta. Rafa, pergunta se eu quiser mandar uma variável para outra página, eu tenho sempre que passar pela URL? Isso, mas tem que criar uma URL aqui. Cadê URLs? Aí você cria uma URL, seja ela qual for, você vem aqui na função e recebe ela. Aí depois, se eu quero enviar para outra página, você pode receber aqui. Por exemplo, aqui em cadastro, ó, eu recebi uma variável através de um get aqui, ou seja, lá da função cadastro, ó, eu enviei o parâmetro status 1. Aí aqui no cadastro eu recebi essa variável status, e aqui através desse terceiro parâmetro para a função render, eu enviei essa variável status lá para o HTML. Então aqui agora a gente pode fazer essas verificações status aqui. Perfeito. Tem mais alguma dúvida? Foi só isso? Tem outras perguntas, mas você vai... Acabou já o desenvolvimento e tal? Porque aí a gente manda. Pode as dúvidas. Gastei muito tempo já ou pode continuar mais um pouco? Acho que foi bastante. Foi bastante já, né? Sim. Eu achei que ia dar para terminar tudo, tanto o login quanto o cadastro no tempo, mas já foi 1h20, né? A gente pode fazer outra live outro dia, tranquilo. Acho que não precisa nem ser live, dentro então. do Cappuccino, a gente faz outra assim, só para a gente fazer outra. É porque, real, eu também preciso organizar minhas coisas, aí daqui a pouco eu preciso fechar de qualquer forma. Aí a gente faz outra... Já um tempinho bom, né? Deu para fazer algumas coisinhas legais, pelo menos. Foi ótimo. Não, eu tô boca aberta. Eu tava falando com o chat, né, aqui enquanto a gente estava assistindo. É impressionante a sua didática e tudo. Você é muito leve, você sabe fazer sem parar. É chocante. Obrigado, fico feliz. Não, sério. Às vezes eu não sei se às vezes eu estou falando muito rápido, sabe? Às vezes eu acordo um pouquinho. Não, eu achei que não. Achei perfeito. E você vai... Mano, até o Bootstrap, sabe? Você não entra no site, já vai escrevendo o nome da classe, coisa que, tipo... não, do Bootstrap eu copiei tudo aqui, ó. O Ctrl+C. Nossa, mas, meu, sensacional, sensacional. A galera tá elogiando aqui no chat. Que bom, pessoal. Você vai querer mostrar mais alguma coisa rapidinho? Ou... Por mim, acho que está legal já, senão vai ocupar muito tempo de vocês aí.
Tá, a gente, deixa eu, então, vou tirar sua tela, aí a gente faz aqui as perguntas que ainda o pessoal teve, o que você acha? Tá, pode ser, perfeito. Acho legal. Você tá se ouvindo aqui? Não tô me ouvindo. Não? Ah, beleza. Não, tá perfeito para mim. Bom, novamente, agradeço muito pela apresentação, foi sensacional. E eu que sensacional. agradeço. A gente precisa marcar essa continuação de verdade. Vamos, a gente faz a página de login. A gente pode mostrar a área administrativa que o Django traz pra gente também, que é bem legal. É verdade, né? É verdade. Não, tem muita coisa. Eu falo, Django é sensacional. Eu adorei quando eu Dá para aprendi. desenvolver qualquer coisa em pouco tempo. Exatamente. Bom, eu vou puxar aqui então. A primeira é o Cauê. Ele perguntou: teria como usar Mongo além dos padrão? Como assim, além dos padrão? Eu não entendi também. Mongo seria o banco de dados, MongoDB. Acho que sim. Além dos bancos de dados padrão, por exemplo, o MySQL, Postgre, tem como sim. O RM do Django traz pra gente. É só lá lembra daquela constante, databases? É só definir lá o Mongo. Perfeito. Deixa eu ver o que mais. O Oráculo perguntou: Rafa, pergunta se tem um mini curso sobre isso. A galera curtiu. O pessoal, o Django é foda, né? Eu tenho um curso sobre Django, só que agora as vagas estão fechadas, infelizmente, pessoal. Não tem como. Nossa, mas você tem, que da hora! Tem um curso. Não é só sobre Django, é sobre Python e Django, né? Sim. Caraca, mas agora eu não posso te falar. Desculpa aí para quem estava interessado. Mas acompanha ele nas redes sociais, galera, que em breve vai abrir, né? Vai lá no YouTube, Instagram. Perfeito. Deixa eu ver. O que mais de pergunta? Muito bom, que cara bom, foi show. Queria muito saber o ABC do Django. Foi ótimo para saber o ABC do Django. Ader Lopes perguntou: o Django é bom para iniciantes? Olha, eu vou ser sincero. Se você não tem conhecimento nenhum sobre Python, muito pouco, o Django vai ser complicado para você. Até porque vocês viram que para a gente começar a realmente desenvolver o nosso projeto, a gente usou muito comando ali, Python 3, manage.py, make migrations. Então, todo projeto Django que você for fazer, você vai ter que rodar esses comandos lá nos arquivos de configurações. Então, o Django ele é um framework realmente bem complicado de se entender, diferente do Flask ou do Fast API. Então, se você não tem conhecimento sobre Python, muito básico, eu recomendo você se aprofundar na linguagem, entender os conceitos ali, uma função, variáveis, estrutura de dados. Depois você vai para o Django. Assim, se você é bem iniciante, não acho interessante começar para o Django, porque vai acabar te confundindo ainda mais e você pode se assustar um pouco. Porque eu vejo muita gente que me acompanha falando, cara, eu comecei com Django, mas daqui não é para mim, é muito difícil. Na verdade, não é difícil, é só alguns passos ali que no começo parece muita coisa, mas você se acostuma. É verdade. O Luiz perguntou: você aprendeu só com a Doc? Só com a Doc. Doc Internet. Uau! É que a Doc do Django é muito boa. É que eu não estou compartilhando mais a tela, né? Mas se vocês entrarem... Tem como? Estão vendo minha tela? Sim. Django, se vocês entrarem em Django Project, vir aqui em Documentation... Aí aqui fica meio estranho, você pode ficar meio confuso do que está acontecendo. Então vem aqui na URL e coloca Topics. Eu não sei exatamente, tem algum lugar que você clica que vai para Topics, mas atualmente eu não sei o que é. Vem em Topics, aqui ó, olha o que o Django já traz para você. Como instalar o Django, sobre modelos e banco de dados, você quer sobre as Make Migrations, Migrate que a gente fez, HTTP, aí nós temos aqui ó, formulários, models, aqui o pessoal perguntou lá, Class-Based Views aqui, visualizações baseadas em classes, migrações, tudo tem aqui, ó. Gerenciamento de arquivos, tá tudo muito bem separado. Autenticação de usuários, testes automáticos, cache, tudo vai estar aqui, ó. Enviando e-mails, criptografia, tá tudo muito bem separado. A documentação do Django é sensacional. Segurança, desempenho, paginação. O que você precisar tá aqui. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver. Teja Silva perguntou como tá o seu perfil, Caio. Eu acho que deve ser as suas redes sociais. Será que é isso? No YouTube é Pythonando e no Instagram é Pythonando Pai. Nice, nice. Já tinha falado para você abrir live para terminar esse projeto. Quem sabe? Ótima ideia. E sai daqui já abre lá. Deixa eu ver o que mais. Você faz live? Raramente, eu faço mais vídeo mesmo. Sim. Normalmente vídeo. Sim, é bom, é legal fazer. E você leva jeito para fazer, então é uma boa.
Eu gosto bastante, mas às vezes, assim, live não tem tanto tempo, assim, vai gravando um pedaço, porque live vai ficar 1h30, né? Às vezes você não tem 1h30 do seu dia. Então eu gravo um vídeo 10, vai juntando 10 de 10 minutos, Sim, sim. vai dando um vídeo legal. O Matan perguntou: tem como se cadastrar para receber notificação quando o curso estiver disponível? É só entrar no canal do Telegram ou me seguir no Instagram lá que você vai ficar sabendo. Perfeito. Gé Castro perguntou como que você aprendeu Django, né? Foi com a documentação e internet, como você falou. Ader Lopes perguntou também: começar por Python ou Java? Olha, não sei se eu posso responder. Tem um leve viés aqui. Não sei, hein? Eu não gosto muito de Java, assim. Eu Mas não aprendi muito também. Eu vi bem pouco assim né, na faculdade. eu acho muito verboso. Não acho prazeroso programar em Java, assim. Nunca estudei, mas posso ter um preconceito ali. Mas olhando eu não gosto. Parece mais escrito, né? Tem que escrever mais coisa para falar o que é. Eu recomendaria ou começar em C e C++ ou Python. Se você quer começar do jeito mais difícil, C e C++. Jeito mais fácil, Python. Ou qualquer outra linguagem do tipo. Michael Alec perguntou: o Django é um framework back-end, assim como o Node.js? É mais ou menos. Ele é um framework back-end, só que ele não é igual ao Node.js. O Node.js não é um framework back-end, ele é um interpretador JavaScript, né? Mas sim, ele é um framework back-end. Em termos de performance, o Django é melhor ou pior que o Node? O Django é muito bom em performance, e como a própria documentação diz, ele é completamente escalável. Se ele é melhor ou pior que Node, não sei te responder, porque eu não entendo sobre Node, então fico devendo essa. Mas assim, questão de performance, o Django não vai te atrapalhar. Se você olhar na documentação do Django, quem que usa? Instagram, Disqus, ou seja, só gente grande que utiliza o Django. Verdade. A questão de performance não vai te atrapalhar no Django. Agora, se é melhor ou pior que Node, vou ficar te devendo essa. Nice. Pessoal, vocês têm mais dúvida? Não sei se tinha mais alguma dúvida também que ficou lá para cima, lá para trás. Se não, vou... Opa, peraí. Python com Django ou PHP com Laravel? Eu diria Python com Django, que eu sou programador Python. Mas o pessoal do PHP vai falar PHP. Não tem essa de, qual que é a melhor linguagem, melhor framework. A que você gosta mais é que resolve o seu problema. Concordo plenamente. Tia Tempestade, quando será o próximo convidado? Vai ser... semana que vem não vai ter, foi cancelado. A pessoa que ia apresentar não vai conseguir, mas eu acho que daqui a 2 semanas a gente vai ter novamente. É quinta-feira que a gente faz o cappuccino. Ariel perguntou. Ariel Sonoliver. Qual foi o tempo mínimo em que você construiu algo com Django para produção? 3 dias foi um sistema de delivery. 3 dias? Foi o menor tempo. Caraca! Sistema de delivery completo. Carrinho, compra, tudo. Uau, nice. O pessoal tá falando para te chamar semana que vem. Beleza, eu vou falar com o Caio, gente. Depois a gente fala em off. Depois a gente conversa aí se der certo. Beleza. Júnior perguntou quais são as áreas que são possíveis seguir com o Python. Praticamente todas. Existem algumas áreas que não são recomendadas. Por exemplo, o que é bom com Python? Desenvolvimento web back-end, machine learning, redes neurais, computação científica. Existem 2 áreas que eu não recomendo com Python, que é desenvolvimento mobile. Existe ali Kivy, existe Beware, existem soluções para você criar interfaces mobile, existe. Mas, assim, você tem Flutter, você tem React Native, você tem tanta coisa melhor e mais bem colocada no mercado que não compensa você utilizar Python. Assim, o Kivy é legal, mas quantas empresas utilizam Kivy? Se você tiver algum problema, você vai conseguir resolver? Assim, não existe uma documentação muito legal para isso, não existe pessoas que colocaram isso em prática. Até dá, mas não recomendo. E questão de embarcados, né? Pô, você vai programar em Arduino, você vai programar esses embarcados em Python. Python, querendo ou não, consome bastante memória. O ideal seria C e C++. Tirando essas 2 áreas, recomendo Python para qualquer outra coisa. Perfeito. É isso. Muito obrigada, então. UI e Python.
Não entendi essa pergunta. Criação de interfaces, né? UI, sim. Tem como, se for web, tem meio que o JavaScript do Python, que é o Brighton, se vocês quiserem pesquisar, mas assim, não tem por que você trocar o JavaScript pelo Brighton, continua com JavaScript. E interface desktop tem o Tkinter, PyQt5, tem algumas outras. Perfeito. Acho que é isso. Mais perguntas, pessoal? Mais alguma dúvida? DevOps, a galera usa bastante Python também. Legal. Usa mesmo. Bom, então acho que é isso, Caio. Agradeço novamente pela presença. Vamos combinar de fazer mais, porque foi muito bom. A gente terminar esse projetinho. E eu fiquei muito feliz que você dá aula. Eu dou. Sensacional. Desde antes de terminar a faculdade, eu já estava dando aula no escola técnica. Eu gosto, assim, bastante. Demais. Você leva muito jeito. Obrigado. Muito bom. O pessoal também está perguntando se vai ter a rede neural. Vai ter, né? Você que sabe. Se me chamar, eu venho. Vai ter. Se me chamar, confirmado. O mercado de trabalho para Python é grande? O Júnior perguntou. Muito. Quando vai no LinkedIn, vai em vagas, digita Python. Perfeito. Vai ter eu te garanto que mais 7 mil vagas vai ter. Caraca. Agora. Pesado. Vai colocar aqui? Não, eu tô não tô cadastrado na minha conta. Então deixa pra lá. Mas coloca aí, pessoal. Se eu tivesse logado na minha conta, eu mostrava. Beleza, perfeito. Vai vazar a senha? Quase que vazou. Nossa, então. Bom, acho que é isso, Caio. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, a todo mundo que participou aqui. Beleza. Valeu. Vou te tirar aqui. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Rafa. Até mais. Nossa, nice. Acho que essa foi a melhor retirada de pessoa que eu já fiz aqui sem cortar ela. Gostei. Bom, muito boa a aula, gente. Eu tô chocada, assim, porque eu tenho muito problema com a atenção, só que o Caio conseguiu absurdamente prender a minha atenção e eu realmente aprendi Django hoje. Tipo assim, eu já sei Django, entendeu? Tô chocada, foi muito bom. Para quem perguntou se a live fica gravada, fica 14 dias aqui na Twitch, então se vocês entrarem no canal Rafa Ballerini e vocês conseguem ver por 14 dias, mas eu vou postar no YouTube também. Tem uma playlist lá do Cappuccino. E se você tiver vontade de participar do Cappuccino, né, como pessoa que palestra e vem contar alguma coisa, pode ser codando, pode ser apresentando, é só se inscrever lá na comunidade. A gente tem o chat que é hashtag Cappuccino, agora mudou. Eu tinha esquecido de falar isso da última vez. Antes era o Candidate-se, mas agora é Cappuccino. Então, se você quiser participar, vai estar ali. E é isso, galera. Como eu falei, semana que vem tá cancelado. Vamos ver como que a gente vai encaixar aí, se a gente vai encaixar o Caio ou se não vai rolar. Depois eu aviso vocês ali na comunidade, no Instagram. Podem ficar tranquilos. E hoje eu vou mandar a raid para uma pessoa que é lá da nossa comunidade também, que é o Caio. Ele faz, mano, uns desenhos, uns designs apenas sensacional. E vocês vão adorar. Eu não sei exatamente, eu acho que ele tá jogando, assistindo alguma coisa, mas ele também trabalha na parte de desenvolvimento de jogos. Ele estava desenvolvendo, inclusive, com a galera lá da comunidade, um jogo focado na nossa comunidade. Então, se vocês quiserem conversar com ele, eu tenho certeza que vai ser legal. Ele está começando agora na Twitch, então vamos lá dar o nosso apoio para ele e chegar com a hashtag Cappuccino com a Bali. Peraí, que agora eu me perdi, gente, porque eu fechei sem querer a minha Twitch e eu não sei se tá indo a raid ou não. Peraí. 2P. Tá indo? Eu tenho que apertar alguma coisa, será? Foi? Peraí. Tá indo. 9, 8, 7, 6. Tchau, gente. Até mais. Valeu. Mandei. Opa.